Oi, irmãos! Hoje eu vim dar continuidade na série de lives sobre o livro A Recompensa da Honra, o capítulo 12. Eu vou estar falando sobre honrando nossos irmãos. John Bevere, ele mostra, sobre a honra, não só quando uma pessoa tem um grau acima da gente, né, um profeta, um prefeito, um pai, uma mãe, mas agora ele dá exemplos de como alguém, como nós, vamos dizer assim, sem um padrão, um irmão, como devemos honrar esse irmão. E para isso, eu gostaria que você, até se você tiver aí com a sua Bíblia agora, você pegue ela e vamos para Mateus 10, 40, 42. Esse versículo já foi lido, mas a importância dessa parte que vai falar conosco nesse momento, tá bom? Quem vos honra, a mim me honra, e quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. E quem honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem honrar um destes pequeninos, até com um copo de água fria, por ser ele meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ai, Flávia, então quer dizer que quando eu abençoo o meu irmão, eu sou abençoado? Sim. O que a gente vai ver com esse capítulo é que quem ganha de fazer qualquer coisa boa somos nós. Então, é essencial que a gente precisa entender. Quando eu faço algo para alguém, esse alguém não me deve nada. Quando eu honro essa pessoa e eu entendo que eu estou fazendo aquilo por amor, por ser um filho de Deus, um servo do Senhor, um dos maiores ou menores, maiores pequeninos, eu vou receber bênção do Senhor, então o benefício é meu. E John Bevere disse que enquanto ele estava fazendo uma viagem com a família dele, ele perdeu uma das funcionárias dele, assim, que ele treinou 9 meses, porque ela que conversava com as editoras e traduzia os livros para outros idiomas, para que os livros fossem para outros países. É um trabalho muito árduo, tem lei, tem regras e tudo. Essa moça foi treinada durante 9 meses, fez um trabalho significativo na editora e tudo, só que enquanto ele estava viajando, ele voltou e descobriu que um pastor contratou ela, e então ele perdeu essa pessoa que fazia todo esse trabalho de muita importância, muito detalhado, com uma dificuldade de aprendizagem. Não seria alguém que ele ia contratar e pronto, a pessoa em uma semana já ia saber, ia dar conta, não era assim. E esse pastor era amigo dele e esqueceu de ligar para ele, nem se preocupou com isso, nem percebeu a importância disso. Só que o John Bevere, ele começou a passar mal de raiva. Ele realmente ficou com o coração angustiado. Ele começou a lutar contra aquele sentimento e foram 2 dias de oração, pedindo para Deus purificar o coração dele. Então, para começar, quando a gente tem um problema, mesmo que esse problema seja grande, difícil, complicado, o que a gente deve fazer? Esse capítulo ele mostra realmente assim, para e ora. Vai orar, vai conversar com o Senhor. O primeiro passo do nosso problema é: Senhor, o que está acontecendo comigo? Meu coração está doendo, eu estou com raiva de fulano, fulano fez tal coisa. Olha, Senhor, eu tenho razão. O que eu faço agora, meu Deus? Me ajuda. É esse nosso passo. E por que ele orou 2 dias? Porque ele ainda não estava bem. Então, enquanto ele não ficou bem, enquanto ele não sentiu o coração dele em paz, ele não mudou a oração. Não é, já entreguei, Deus sabe, se Deus quiser ele faz, se não quiser, também eu tô aqui. Não, é uma dependência, um temor. Senhor, esse sentimento tá errado no meu coração, eu preciso me livrar dele. E é isso que ele ensina pra gente, assim, com uma grandeza enorme. E o benefício foi dele, porque ele recebeu, ele ficou em paz. E aí o Senhor falou o que pra ele?
falou: filho, eu quero que você dê seu relógio novo. Esse relógio novo era um relógio que carregava com o solar, um de última geração, comprou na Jamaica, pagou barato, mas tinha aquele apego, era um dos top. E quando o Senhor falou isso para ele, ele agradeceu o Senhor, porque ele falou: Senhor, o Senhor está querendo tratar eu e ele, porque eu vou ter que ir até ele, vou ter que conversar com ele e isso vai acabar. Então ainda o Senhor está movendo meu coração. E ele entendeu e agradeceu a Deus pelo que o Senhor fez com ele. Então, ele até fala: em oração comecei a sorrir e finalmente a rir. Eu estava impressionado com a sabedoria e o amor do Senhor. Então ele ligou pro cara, pro pastor, explicou numa paz o que tinha acontecido, depois contratou meu funcionário e tal. O pastor falou: nossa, John, me perdoe, eu esqueci, eu nem me preocupei com a seriedade disso. E me desculpa, tá? O John falou: olha, imagina se eu tivesse ligado para ele, querendo resolver, mas com ira no coração, com palavras ríspidas. Mas não, deixei bem claro que estava tudo bem e quis me encontrar com ele. Ele foi encontrar e levou esse relógio de presente. Aí o pastor falou: nossa, John, eu não tenho relógio. E então ele viu que até não serviu, ele não deixou o cara ficar falando: não, eu vou consertar e vou trazer certinho. Então ele fez todos os passos, mesmo com problemas, dificuldades, ele seguiu fazer as coisas assim, honrar aquela pessoa. E ficou em paz. Ele começou, depois ele ficou tão em paz. Quando ele via o pastor com o relógio, ele ficava feliz. Quando ele via a moça, o sucesso que ela estava fazendo lá, se desenvolvendo, ele ficava feliz com ela, o coração dele ficou em paz. Então, pensando só desse momento, John já ganhou muita coisa, porque ele ganhou paz no coração dele. Então, o benefício da gente entregar as coisas na mão do Senhor, parar tudo e orar, até a gente ser sarado, é bênção para nossa própria vida. E também as coisas têm tempo, né? Tem o tempo de Deus. O que aconteceu? Depois de um período, o Senhor abriu a porta para o John. O Senhor colocou uma pessoa que, quando ela entrou, ela fez 3 vezes mais o que essa outra fez. E essa moça, ela era proativa. Ela não ficava esperando nada, ela simplesmente orava, porque a sede dela e que todas as línguas tivessem esses livros tão abençoados para abençoar a vida era tão grande que não era entre ela e John, ela e a empresa, entre ela e Deus. Então ela ajoelhava, orava e ia e agia. E com isso ele teve assim uma multiplicação gigantesca de traduções dos livros dele, e ele ficou encantado. Então, às vezes, com certeza, né, aquilo que parecia uma coisa ruim era bênção na vida dele, era porque aquele tempo daquela moça tinha acabado e ele não entendeu o tempo naquele momento e que aquela moça ia servir naquele outro ministério e tudo bem. E agora o Senhor estava trazendo mais para ele. Então ele ganhou muito mais, tudo se multiplicou muito mais. E assim, ela foi muito boa, muito capaz. E até ele fala, né, que ela foi para mais de 47 idiomas. E ela disse assim, depois que ela foi sair, ela treinou alguém que multiplicou aquilo que ela ainda mais sabia. Então o ministério ele foi desenvolvendo, ele foi gerando. Então ele percebeu que a honra que ele honrou, ele que recebeu o benefício. E aí a gente vê que a Bíblia é perfeita, ela é viva, ela é eficaz e tudo que a gente segue a gente que ganha. Porém, ele ainda tinha uma recompensa a caminho, que o Senhor falou, né, do relógio dele, mas ele não esperava mais nada, ele estava maravilhado com o que ele estava vivendo. E ele pegou e estava pregando num culto. O Senhor moveu o coração de um homem, de um empresário, para falar com ele. Ele entrou no banheiro, esse homem veio e falou para ele: John, que tipo de relógio você gosta?
E aí ele contou que ele tinha um relógio que valia muito mais do que o que ele comprou na Jamaica, que era pouquíssimas pessoas que tinha, que era de piloto de avião e tal. Aí ele falou, por quê? Ele falou, fala pra mim, John, qual é o tipo de relógio que você gosta? E aí o John falou que viu uma vez, só que era uma discrepância, o valor que jamais ia gastar aquilo, e falou todos os detalhes. Aí o cara ergueu o punho e falou, John, Deus mandou eu te dar esse relógio. E era exatamente o relógio, não que ele gostava, mas dos sonhos dele. E ele não fala isso por, nossa, vou receber benefício material, mas ele mostra o cuidado, o poder da honra, o que ela pode mover na nossa vida. E assim comigo, com você. Não é porque eu estou contando a história de John Bevere que Deus é o Deus de John Bevere. Deus é o Deus dele e o meu e o seu. Então essa palavra ela é viva para mim e para a sua vida. E ela tem muito efeito. Só basta a gente realmente entender o que o Senhor quer falar com a gente e andar e praticar. Bom, mais pra frente o que acontece? Ele fala sobre o Senhor falar que tem um versículo que diz assim, agora eu entendia que Deus estava fazendo o que ele disse que faria, honrando-me em retribuição. Pois lembre-se que ele diz, aos que me honram, honrarei. Então está na Bíblia, é uma base bíblica. Está em 1 Samuel 2,20. Quem honra o meu servo, a mim me honra. E quem me honra, honra meu Pai. Jesus falou isso em Mateus 10:40. Aqui ele fala assim, de um amor conjugado a um temor santo. Quando a gente teme ao Senhor, a gente vai respeitar as ações, a gente vai agir porque a gente entende, tanto que ele teve que orar 2 dias, às vezes você pode ter que orar 10, 20, um ano, não importa. O que importa é você não deixar de orar, pedindo para o Senhor esse amor. E ele pediu, e aí ele fala a diferença do amor do temor e o amor mecânico. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:9 e 10. Essa diferença de preferindo em honra é sem hipocrisia. O que acontece? Não adianta eu falar, eu vou fazer isso porque eu sou crente. Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso porque eu amo o Senhor. E como o Senhor me criou, criou você também. Então isso tem que ser recíproco. Se eu acho que eu não posso viver sem uma camiseta, então eu acho que a melhor forma é honrar as pessoas com camiseta. O que eu vou retribuir são aquilo que tem de valor, ou aquilo que o Senhor me move. Se eu acho que eu tenho que tratar todo mundo bem, se eu gosto de ser tratado bem, se eu gosto de respeito, sinceridade, lealdade. Se Jesus é isso, eu tenho que ser isso. Porque muitas vezes aqui ele conta um caso, mas eu vou dar uma corridinha por causa do tempo. Quantas vezes a gente faz aquilo porque tem que fazer, mecânico. O Senhor não quer isso, porque isso é um coração mentiroso, isso é um coração falso. E o Senhor fala que a gente honra Ele com fala, mas nosso coração está longe. Honra com atitude, mas o nosso coração está longe. E não é isso que o Senhor quer de nós. Flávia, mas eu não tenho isso. Então vamos orar. Vamos orar e pedir para o Senhor, para que o nosso coração esteja ligado ao tom da graça. Quando a gente teme ao Senhor, é essa transformação. Por que Estevão odiou as pessoas quando estava sendo apedrejado? Por que Jesus falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Porque era um amor sacrificial, um amor do trono da graça, um amor de Deus. E é esse amor que a gente tem que ter para conseguir honrar nossos irmãos, independente de quem eles sejam. Mas é o nosso próximo, é o que chega depois. Ali o que aconteceu a gente pegar e fazer. É um amor fraternal. Assim como eu entendo as necessidades do meu filho, dos meus filhos, eu tenho que entender a necessidade daquela pessoa que está ali agora e fazer, e retribuir e honrar aquela pessoa. Não importa que eu nunca mais vou ver ela. E aí ele fala sobre isso,
Por causa da ausência do temor do Senhor, o seu temor para comigo é mera rotina, algo que simplesmente se tornou hábito. E é isso que o Senhor não quer da gente. Ele não quer um hábito, ele não quer que a gente tenha uma capa, mas que a gente viva em espírito e em verdade, porque senão não tem o que ele retribuir. Ele não trabalha com barganha, mas sim aquilo que ele pode fazer. Então, se ele pode fazer, é porque a pessoa está com ele, aí sim é a diferença. E aí, tem um versículo que diz assim, em Provérbios 34, 11, 13, 14. O temor do Senhor nos mantém ciente do fato de que Deus conhece em detalhes todos os pensamentos e intenção, juntamente com cada palavra que dizemos. Até das palavras vãs prestaremos conta no dia do julgamento. Mateus 12, 36. Aí aqui é pra gente parar de falar o que a gente não vai fazer. Depois eu vou lá. E a gente fala, não vou mesmo. Que bom que eu te vi. E tava fugindo da pessoa. O Senhor quer um coração e palavras honestas. Ele sonda. Então nós precisamos temer a Ele. Senhor, me limpa de toda falsidade, de toda mentira que eu vivo. Me purifica, me dê esse temor para te honrar em espírito e em verdade, com lábios, com ações e com meu coração. Precisa orar, gente. Se a gente não orar, a gente não consegue. A gente pede, busca e a gente encontra. Se a gente não faz isso, não vai ter. No nosso ser adâmico, isso não existe. Nosso ser adâmico é carnal e egoísta. Mas a gente pode receber a graça, porque o Senhor já nos deu. E aí, em Romanos 12, 10, ele fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos a honra uns aos outros. E em Filipenses 2, 1 ao 5, diz que se há, pois, alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí aqui Cristo fala que ama ele mais do que a si mesmo. E aí John fica indignado e fala assim: como assim você me ama? Isso é do diabo. Eu estou ouvindo a voz do diabo. E aí ele começa a pedir pro Espírito Santo confirmar. E o Senhor vai dando palavras pro John que ama ele mais do que a si mesmo. E que Jesus não pede para ninguém amar aos outros com amor fraternal, sem falsidade, honrando mais o outro, se ele não tivesse feito isso. E o Senhor fez tanto isso que ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós, e quando ele deu a vida por nós, ele perdeu até a presença do Pai naquele momento. Tanto que ele nos honrou. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso Senhor, que nos deu tamanha honra, de um amor por nós inigualável, inimaginável. E é isso que ele convida a nós, honrarmos uns aos outros e dar honra um para os outros. Então, nessa live, eu gostaria que você aplicasse isso na sua vida. Essa live, esse estudo, ele me serviu muito para aplicar isso na minha vida, porque se o Senhor me amou, se o Senhor me guardou, se o Senhor me ama e ama todos mais do que Ele mesmo, o próprio Deus deu seu único Filho para nos salvar. São amores sacrificiais. Então a gente realmente pode parar tudo, começar a orar e pedir para o Espírito Santo um novo coração. Um coração igual ao Pai, disposto a obedecer, a temer, a cumprir todo o querer dele. E quem vai ganhar sou eu e você. Porque olha a história do John. Ele que foi honrado.
Ele que recebeu o benefício muito maior. O Senhor tinha coisas lá na frente para ele muito maior do que ele estava enxergando hoje. E ele seguiu o caminho certo, ele parou tudo para orar. Pare tudo, ore, clame, que o Senhor vai honrar aquilo que você decide viver com ele. Amém?